Deixa eu gravar. Bueno! Bom dia para todos. Good morning, everyone. Vamos em inglês hoje, que é para entrar no clima republicanos versus democratas. Vamos lá. Vejam só vocês que eu resolvi começar a aula de hoje assim. Porque sim, né? Então eu queria fazer uma breve... Fica com inveja não, David, logo o seu fica assim. Eu quero fazer aqui uma breve reflexão sobre o sistema eleitoral estadunidense e o sistema eleitoral brasileiro. Porra, gente, né? Esse valor a gente tem que dar para o nosso país aí, porque, minha Nossa Senhora, só por Deus mesmo, ficar aguentando esses dias, mano, dias, eu não sei o que é isso. Não sei mesmo. Mas pode parecer que não tem nada a ver, mas lá no fim vai ter alguma coisa a ver. Vocês vão ver só. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar de fenomenologia do Russell e do Sartre. Provavelmente vocês já ouviram falar do Sartre, né? Em algum momento aí vocês ouviram falar do senhor Sartre. Do Russell, nem tanto, porque o Russell é menos famoso. Mais chato e menos famoso, digamos assim. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é entender o que é fenomenologia. O que vocês chutam que seja fenomenologia? Ou que vocês saibam que seja fenomenologia? O estudo dos fenômenos? Uhum. O estudo dos fenômenos, exatamente. Aí a gente vai ter que lembrar lá do Kant, quando ele fala do phenomenon e do noumenon. Mas vamos lá então. Eu fiz aqui um mapinha mental para a gente pensar aí no que é fenomenologia. Bueno. Fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Eu não vi quem disse. Foi a Ana que disse? Isso. Isso, boa, Ana. Como a Ana disse, o estudo dos fenômenos é a fenomenologia. Então, ela vem aí desse vocábulo phenomenon, em, sei lá, alemão, eu acho. Não estou muito certo da origem do vocábulo, mas é isso aí. E o fenômeno, para a gente se lembrar, é tudo aquilo que se apresenta à consciência, certo? Então, tudo aquilo que se apresenta para a gente diante da nossa consciência, tudo aquilo que a gente consegue apreender, portanto, é considerado um fenômeno ou um fenômeno, como vocês preferirem. Lembrando aí do Kant, então, como eu disse, que lá na Crítica da Razão Pura, ele distinguiu o número, que é a coisa em si, e o fenômeno, que é aquilo que a gente apreende na nossa consciência, né? Então, para o Kant, só é possível a gente explicar o fenômeno, só é possível a gente explicar aquilo que nossa consciência consegue apreender. Não é possível que a gente explique a coisa em si, tá? Então, essa noção de fenomenologia vai surgir aí do Kant, vai aparecer a partir do Kant e vai criar uma tradiçãozinha bem da chata aí na história da filosofia, tá? E isso daqui vai levar a galera também muito para psicologia, né? Eu dei uma aula dessa numa pós-graduação de psicologia há um mês atrás, justamente falando dos dois, do Russell e do Sartre, né? Então, e como isso implica na psicologia. Mas vamos lá. E olha só, aqui a gente vai falar contra o Freud, né? Lembram da teoria do inconsciente do Freud que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás, que a gente tem o id, o ego e o superego, e que o id é o nosso inconsciente, o superego são as leis, a nossa moralidade que fica ali barrando o nosso id, e o nosso ego é a nossa consciência de fato, a nossa identidade de fato, né? Isso é importante de vocês lembrarem. A fenomenologia ela vai se voltar menos ao inconsciente e mais ao consciente, mais à objetividade das coisas, tá? Então ela vai ter
essa perspectiva psicológica, filosófica, mas ela vai ser diferente da linha proposta pelo Freud, que é a psicanálise, que é o olhar do sujeito, do indivíduo, que é olhar para dentro e refletir e tudo mais, tá? Então, ela vai ser mais voltada para o exterior do que para o interior. Daí a gente tem uma frasezinha aí do Russell que exemplifica bem isso daí. Não é das filosofias que deve partir o impulso da investigação, mas sim das coisas e dos problemas. Ou seja, não é de algo inconsciente, não é da nossa noção de inconsciente ou da nossa elucubração do mundo que as coisas devem surgir, mas sim do que está apresentado a nós, do que está à nossa frente, do que nós podemos ver como questões, como problemas, certo? Então, a nossa análise do mundo e de nós mesmos, por consequência, vai partir justamente disso, vai partir de como as coisas estão se apresentando a nós, como elas estão se apresentando à nossa consciência e, portanto, vai depender aí dos fenômenos, phenomenon. Esse aí é o Russell. Alguma dúvida em relação ao que é a fenomenologia, antes de eu prosseguir aqui? Creio que não. Creio que não. Professor, Oi. pode falar, A Letícia. Esther perguntou no chat. Eu ia responder justamente ela agora. Não empirista, não, Esther. Se você parar para pensar, o Kant ele está pensando nas condições de possibilidade do nosso conhecimento com a nossa razão como centro das coisas, né? Então, para ele, para o Kant, as coisas partem da nossa razão, né? A gente tem lá os juízos sintéticos a priori e os juízos sintéticos a posteriori. O Kant é um grande platônico, se você parar para pensar, né? Porque ele está pensando aí, quando ele pensa em juízo sintético a posteriori, ele está pensando em categorias. Olha que engraçado, eu falei que ele é um grande platônico, mas ele vai tirar as categorias do Aristóteles. E aí a gente vai conhecer a partir dessas categorias que já existem no nosso cérebro, que são a priori, tá? Que elas já existem anteriormente. Então, tá aí a grande diferença. Não é a natureza que está nos dando conhecimento, é o nosso cérebro, a nossa razão que está conhecendo a natureza. A gente interpreta a natureza a partir da nossa razão, tá? Para o Kant. Para o Russell, não. Para o Russell é justamente o contrário. Mas aí ele vai entender as coisas como fenômenos e não necessariamente como objetos empíricos, né? Porque quando a gente está falando de empirismo, a gente está falando de coisas visíveis, de coisas palpáveis e tudo mais. Quando a gente está falando de fenomenologia, a gente está falando de qualquer tipo de fenômeno. Então, a gente pode fazer uma análise política a partir da fenomenologia. A gente pode fazer uma análise psicológica a partir da fenomenologia. E não necessariamente apenas uma análise empírica. Certo? Yamamotinho, quer perguntar, queridinho? Sim, eu ainda não entendi muito bem essa objetividade, tipo, para mim ficou bem confuso, tipo, o Kant tem uma tendência platônica, mas ao mesmo tempo defende objetividade, não ficou muito claro ainda para mim. Veja só, eu vou voltar lá. Quem é que está falando de objetividade aqui? É a fenomenologia, não o Kant, tá? É o Russell que está falando de objetividade aqui, certo? Então, para ele, objetividade nesse sentido, da gente parar de olhar para o interior e olhar mais para o exterior, pensar nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e como a gente apreende essas coisas na nossa consciência. Tudo bem? O Kant, eu coloquei ele aqui para a gente lembrar de onde vem a noção de fenômeno e de onde vem a noção de número, tá? Mas paramos por aí. Tudo bem? Então, beleza. Mais alguém? Então, let's go. Let's just go for it. Esse é o Russell,
certo? Essa cara de intelectual aí já do século XX, né? Vocês podem ver aí que... Ih, peraí, Esther, deixa eu ver aqui o que você colocou. O chat tá sumindo para mim, gente. Yes, é bem por aí, Esther. Para o Kant é bem por aí, tá? A gente interpreta aquilo que a gente consegue conhecer, né? Nos limites da nossa razão. Então tá. Então eu quero que vocês deem uma reparada aí na data de nascimento, né, do Russell e na data de morte do Russell, porque se a gente está pensando em fenomenologia, a gente tem que pensar também o que levou o Russell a construir a teoria dele, né? Então vamos fazer a fenomenologia na prática aí. O que estava acontecendo nesse período aí? Ele viveu pelo menos a Primeira Guerra Mundial completa, né? E morreu ali bem no início da Segunda Guerra Mundial. Então, o Russell vai partir de um pano de fundo histórico em que a Europa está numa crise moral, política, econômica, né? Então ele vai partir de tudo isso e ele vai dizer que é preciso que a gente analise o mundo, né? Que a gente analise essa Europa que está aparecendo aí naquele momento. Tudo bem? Então, olha só, ele vai se interrogar sobre o fenômeno, ou seja, ele vai investigar a sua essência. Vejam só vocês aí, o Kant, vou fazer a diferenciação só para vocês terem noção de novo. O Kant diz que a gente não consegue conhecer a essência das coisas, né? Porque a essência das coisas é a coisa em si. Já o Russell pensa diferente. O método dele vai ser uma espécie de desconstrução do fenômeno, que ele vai chamar de variação eidética. Então, desconstrução do fenômeno. O que será que ele quer dizer com isso? A gente vai imaginar todas as variações que o fenômeno pode sofrer, até encontrar o que dele não pode ser tirado. Caso contrário, ele deixaria de existir. Então, eu quero que vocês pensem, por exemplo, no fenômeno água, tá? No fenômeno H2O. Então, eu vou desconstruir, eu vou pensar esse fenômeno em várias alterações possíveis. Então, eu posso pensar a água no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido. O que acontece se eu tiro uma molécula de hidrogênio? Deixa de existir, deixa de ser água. Não é isso? Ou eu estou errado? Eu sou muito burro em química. Creio que seja isso. Então, existe para o Russell aí um processo de desconstrução, de problematização, que a gente vai pensar esse fenômeno em várias circunstâncias possíveis e dentro dessas circunstâncias todas, alguma coisa vai se repetir. E é essa coisa que vai se repetir em todas essas circunstâncias que eu vou entender como a essência do fenômeno, né? Então, se você está fazendo uma terapia no sentido fenomenológico, o seu terapeuta ele vai procurar uma espécie de padrão, alguma coisa que se repete, né? Em todas as suas falas, em todos os causos que você está contando para ele, ele vai tentar encontrar ali alguma coisa que está ali em todos os lugares, algum padrão que vai ser a essência daquilo que você está observando, daquele fenômeno que você está pensando naquele momento na terapia. Tudo bem? Simples essa variação eidética, né? De você desconstruir, de você pensar uma coisa aqui. Oi. Tem como você dar outro exemplo? Porque eu acho que não ficou muito claro na minha cabeça. Tenho, Lê. Vamos pensar junto então aqui. Tá. Você está lá, você é a terapeuta, certo? E eu sou o seu paciente. Eu vou te contar um caso hoje. Sei lá, que eu briguei com a minha mãe. Ok.
Aí na próxima sessão, na semana que vem, a gente vai pensar alguma coisa relacionada. Eu tô pensando na psicanálise, tá? Mas a gente vai pensar alguma coisa relacionada à minha mãe de novo. A minha mãe vai voltar. A minha mãe se torna um padrão em todas as sessões de terapia que a gente está fazendo. Todas elas você vai se tornar um padrão. Eu estou analisando naquele momento o fenômeno mãe, certo? Aliás, você está analisando o fenômeno mãe naquele momento. Beleza. Analisei o fenômeno mãe. O que se repete dentro desse fenômeno mãe para o Diego que eu posso usar para descobrir a essência daquilo? Então eu vou começar a falar da minha mãe, características da minha mãe, coisas relacionadas à minha mãe, e aí você, como terapeuta, vai encontrar algum padrão possível ali dentro. Encontrou aquele padrão possível, pá, você tem a essência do fenômeno mãe. Então, sei lá, que o Diego tem uma sensação. Gente, eu tô dando só exemplo, tá? Não é isso, não. Mas o Diego tem uma sensação de abandono relacionada à mãe dele, certo? Ou sei lá, o Yamamotinho não passou direito pelo complexo de Édipo. Aí eu tô pensando na psicanálise de novo, tá? Mas é nesse sentido, entendeu? De você ir desconstruindo, 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 até você chegar numa essência. Mais um exemplo. Eu estava lendo um livro aí essa semana sobre o processo de destituição do Pinochet no Chile. E aí, em alguns momentos, eles colocam algumas características do ditador, né? Então, eu vou olhar os casos de ditadura na história, dos grandes ditadores da história. Então, eu vou olhar o Pinochet, eu vou olhar o Hitler, eu vou olhar o Mussolini, eu vou olhar, sei lá, o Salazar, eu vou olhar o Franco. Vai existir um padrão em todos esses ditadores, né? E que eu vou conseguir entender, portanto, qual é o conceito de ditador. Acho que esse foi mais fácil. Deu para entender? Adoro essa mãozinha. Fala aí, Yamamotinho. Mas, professor, tipo, por exemplo, isso é mais subjetivo, né? Por exemplo da mãe. Vamos supor que eu também tenho o mesmo problema da mãe, só que ao invés de sentir abandono, outra coisa, sabe? Então, Uhum. tipo, não tem uma essência universal assim, tipo, nesse caso, né? Mas tem exemplos que tem, né? Aparentemente, como o É ditador que você citou. isso, mas é justamente porque é um fenômeno. Se ele é um fenômeno, ele não pode ser universal, porque ele está aparecendo num momento histórico, numa condição muito específica, entendeu? É, o que eu vou ter de mãe e o que você vai ter de mãe são coisas diferentes, porque nós temos histórias diferentes, porque nós temos formações diferentes, porque nós nascemos num contexto diferente. Então, as coisas mudam de acordo com o contexto. Se fosse puramente subjetivo, aí a gente estaria indo para o campo da psicanálise, a gente estaria indo para um outro campo que não da objetividade, que não da fenomenologia como o Russell quer. Então, objetivamente, o que é o ditador? Né? No contexto histórico do Pinochet, no contexto histórico do Mussolini, no contexto histórico de todos aqueles que eu falei. O que é o ditador? Mas você vai encontrar um padrãozinho que vai definir esse ditador, certo? Mas o ditador em si, o número do ditador, ele vai mudar de acordo com a coisa, com o momento histórico. Deu para entender? Ou eu confundi mais ainda? Aí, sei lá, entra aquele negócio de normalidade, tipo, ou não tem cabimento. Hum, pode entrar. Pode, numa perspectiva mais política, você consegue colocar. Consegue sim. Beleza, ficou claro. Valeu, professor. Então, beleza. Vamos que vamos. Uh, certo. Aqui é o exemplo da água, né? Eu não coisei aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Ó. Isso daqui está na apostila de vocês. Né? Tá meio embaçado assim, mas eu acho que dá para a gente ter uma noçãozinha das coisas. Então tá, a gente tem a fenomenologia. Vamos acompanhar este mapa mental, senhoras e senhores.
bem grande e confuso. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Ó, então a gente tem uma atitude intelectual, que é a atitude de se questionar, certo? A gente se questiona de alguma coisa. Para eu conseguir analisar aquilo que eu estou questionando, eu preciso ter o que o Husserl chama de uma fidelidade àquilo que se manifesta. Então, eu vou ter que analisar aquele fenômeno da forma mais fiel possível, certo? Ter uma atenção especial à experiência vivida, portanto, ao que está acontecendo ali historicamente naquele momento. Eu vou ter que descrever fielmente esses fenômenos observados sem explicar absolutamente nada. Eu só descrevo o fenômeno. Isso que é muito louco. Isso que na terapia vai ser um negócio louco. Eu vou descrever o fenômeno, né? Eu vou falar o que está acontecendo. É uma mera descrição da realidade. Eu estou apresentando os fatos. Fenômenos que se apresentam à consciência, a gente tem essa percepção deles, é clara e imediata. Ou seja, o fenômeno que se apresentou a mim, eu percebi ele clara e imediatamente. E aí, isso mediante a uma interação que eu tenho com o fenômeno, certo? Essa interação ela pode ser intelectual ou ela pode ser mais física. Eu vou ter essa característica da razão, que é a intuição. Então, eu vou intuir alguma coisa deste fenômeno. Eu vou tentar detectar o que não dá para ser eliminado sem destruir o fenômeno, que é aquele processo de desconstrução do fenômeno, tá? É por meio dessa característica da minha intuição, da minha razão, que é a intuição, que eu vou conseguir fazer isso, que eu vou conseguir fazer esse processo eidético, tá? Para eu chegar na essência. Essa única coisa que não pode ser eliminada do fenômeno é a essência deste fenômeno. Tudo bem? E aí, olha só, a consciência, ela vai se referir sempre a alguma coisa que é diferente dela mesma. O que isso quer dizer? A minha consciência não pode se referir e compreender a si mesma. A minha consciência ela só vai conseguir apreender o que está fora de mim, o que não sou eu. E aí a gente volta para o fenômeno, que é essa coisa que a gente apreende que está fora da gente. E aí a gente volta para esse ciclo constantemente. Algum ponto obscuro? O que vocês acham? Fala, Yamamotinho. Professor, pera, depois da intuição, tipo, que seria a razão, né, no caso, Uma parte da razão, é uma característica da minha razão. tá, a gente chega na essência, só que, tipo, ainda não, aí depois eu não entendi a continuação, tipo, acaba por aí ou... Aí você volta tudo de novo. Né, É então, um, eu não entendi essa volta. é um ciclo sem fim. Eu não vou cantar a musiquinha do Rei Leão, mas é um ciclo sem fim. Porque, olha só, o processo de conhecimento, né, o processo fenomenológico de conhecimento, ele é um processo que não termina. Uma vez que você conheceu a essência de um fenômeno, a sua atitude intelectual vai se perguntar sobre outro fenômeno. E isso não acaba. Então, eu aprendi a essência daquele fenômeno. Só que eu posso desconstruir essa essência? Talvez, se eu transformar essa essência num fenômeno de novo. Se a minha razão, se a minha consciência, perdão, compreender essa essência como um novo fenômeno, eu posso voltar a esse processo todo. Então, sei lá, eu estou sentado numa cadeira vermelha agora. Eu compreendo isto como uma cadeira. E aí eu vou começar a fazer esse processo eidético de desconstruir essa cadeira. Qual é a essência da cadeira? Os pés dela são de madeira, o assento dela é de plástico. Será que é isso? É o material do qual ela é feita?
ou é o fato de eu Verdade. sentar na cadeira? Seria para a utilidade dela, seria a essência. Exatamente. Aí eu posso transformar o sentar num fenômeno? Posso. Aí você vai para uma outra área do conhecimento completamente diferente. Por que eu preciso sentar? Como se senta direito? E aí você vai transformando isso num novo fenômeno. Deu? Deu, valeu, professor. Imagina. Então, opa, Professor, pode falar. Quem tá falando? Calma aí. é o Felipe. Fala, Fê. Esse negócio de fenomenologia é tipo, essa forma de pensar é característico desse cara ou é comum a todos que pensam sobre ela? Vai ter algumas mudanças em outros autores. A gente vai ver o Sartre daqui a pouco, você vai ver a mudança do Sartre. Por exemplo, o Sartre ele é bem menos... ele é bem mais objetivo, eu diria. Dá para a gente entender o Sartre muito melhor, porque ele é muito mais voltado para a nossa vida mesmo. Mas a gente vai ter uns outros autores, tipo Merleau-Ponty, que é o outro grande desses caras aí, vão ter algumas pequenas mudanças, mas os conceitos centrais vão geralmente ser os mesmos, né? Então, por exemplo, o conceito de consciência vai ser o mesmo, o conceito de fenômeno vai ser o mesmo, o conceito de intuição vai ser o mesmo. Vão mudar algumas coisinhas. Beleza, fechou, obrigado. Nada. Lê, você quer falar? Eu queria perguntar uma coisa. Então, de certa forma, não existe uma essência material. É sempre a utilidade que é a essência das coisas. Porque, por exemplo, você falou da cadeira. A cadeira em si não é a essência, e nem do que ela é formada, mas sim para que ela é usada que é a essência. Eu acho que depende do ponto de vista que você olhar. Se eu olhar do ponto de, se a gente olhar do ponto de vista que eu olhei da utilidade, sim. Agora, se eu olhar do ponto de vista de um artesão, se eu olhar do ponto de vista de um artista, se eu olhar do ponto de vista de um decorador, depende muito do ponto de vista do qual você está olhando. O fenômeno ele vai variar de acordo com o ponto de vista, percebe? Política. Pense em política. Quando a gente está falando de política, os pontos de vista eles variam, sei lá como que fala. Eles mudam o tempo todo, de acordo comigo, com sei lá, o que eu li, o que eu estudei, a minha vivência e tudo mais. Então, o ponto de vista é uma coisa muito importante. Você não pode esquecer que você está partindo justamente de si, né? Você está partindo da sua consciência, a sua consciência está se dirigindo a um fenômeno, né? A sua consciência está se apresentando aliás, desculpa, o fenômeno está se apresentando à sua consciência e você o apreende. Deu para entender? Então, a essência, no final, ela é sempre imutável. De acordo com o ponto de vista, ela pode ser mutável, sim. Você Entendi. pode discordar de mim do que é ser um ditador, por exemplo. Tá, só mais uma coisinha então, eu posso dizer que a essência é mutável para uma mesma pessoa dependendo da forma que ela observa, que ela escolhe observar? Pode, Ah, entendi. Tá bom. pode. Obrigada. Imagina, amor. Vocês podem olhar as coisas de diversos ângulos, né? Isso é muito louco. Olha só, intencionalidade e vontade. Eu vou ler, que eu acho que é melhor. Isso daqui é um trecho do Sartre, né? E aí a gente já passa para ele. Russell mostrou que a consciência é um eterno movimento para fora de si, ou seja, eu estou indo de encontro a outra coisa, para além de si, ao que não é si mesmo. E essa necessidade de existir como consciência de outra coisa que não é ela mesma, ele a chama de intencionalidade, ou seja,
a minha necessidade da minha consciência de se dirigir para fora e conhecer o mundo, e conhecer o outro, e conhecer os fenômenos, e conhecer as outras coisas, é chamado de intencionalidade, que é a vontade da consciência para se lançar ao outro. Tudo bem? Certo? Que bom. Fico feliz. Alguma dúvida do Russell? Vocês querem que eu retome alguma coisa? Nine. Então vamos lá. Vamos para esse senhor simpático. Que vesguinho, né? Vocês têm que ver umas charges do Sartre, são muito fofinhas. É muito engraçado. Adoro Sartre. Bom, o Sartre aí, 1905, 1980. Então o Sartre morreu ali faz 40 anos, é isso? 40 anos. Eu queria dizer 30, porque isso quer dizer que eu tô perto dos 30. Mas faz 40. Então, olha só. O Sartre morreu ali há 40 anos atrás. Provavelmente ele foi o filósofo mais famoso e mais pop do século XX. Tem um filme francês, que eu não vou lembrar o nome, com a Audrey Tautou, que é a Amélie Poulain, que eles é tipo um realismo fantástico francês, assim. É um negócio bem, bem louco. E aí eles estão em Paris, e aí tem esse filósofo que todos eles seguem, né? Que é o ídolo de todo mundo, ele é vesgo igual Sartre. É bem legal esse filme. Eu vou procurar o nome para vocês verem, porque aí vocês vão entender mais ou menos o que foi o fenômeno Sartre, tá? O Sartre popularizou, a ideia de romance filosófico. Eu tenho alguns do Sartre aqui, inclusive. Então, ele escrevia muitos contos, ele escrevia peças de teatro, ele não escrevia só ensaios de filosofia, tá? Ele resgatou a noção de existencialismo do Kierkegaard e ateizou essa noção. Lembra lá que a gente viu já faz um tempo a noção de existencialismo em Kierkegaard, que era aquela angústia, né, de você estar vivo e tudo mais. O Sartre vai pegar essa noção de existencialismo, só que ele vai tirar Deus da jogada, porque o Sartre era um ateu ferrenho. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial na área de climatologia, vejam só vocês. Ele não podia lutar, né? Ele não podia ir para o campo porque ele era um pouquinho vesgo. E isso podia dar ruim para ele lá no campo. Ele era bastante estrábico. E aí ele foi para as cabanas de meteorologia. Então ele avisava a galera qual seria o tempo naquele dia. Essa foi a função do Sartre. E durante a Segunda Guerra Mundial, como ele tinha muito tempo livre, ele escreveu muito durante aquele período, né? Olha só, gente, ele recusou o Nobel de Literatura e ele se arrependeu depois, porque ele percebeu que ele podia dar o dinheiro para ajudar na resistência de guerrilhas aqui na América Latina contra as ditaduras militares. O Sartre veio ao Brasil durante a ditadura militar, depois que ele recusou o Nobel. E essa vinda dele ao Brasil impactou ele muito. E aí ele se arrependeu de não ter recebido, né? Bom, não preciso dizer que ele era parça da Simone de Beauvoir, né? E ele era, vamos dizer, vocês já ouviram o termo esquerdomacho? O Sartre era um esquerdomacho. O Sartre, ele era aquele cara, sim, vamos ao feminismo, senhoras e senhores, sim, vamos ter um poliamor, só que só eu vou ter o poliamor, Simone, você não, pode trazer suas aluninhas para a gente fazer um bem bolado aqui, mas me traz um aluno, e aí, caralho, e Sartre, certo? Principais obras do Sartre. O Existencialismo é um Humanismo, que é uma fala do Sartre muito boa, curta também, eu tenho aqui, não vou pegar agora para não perder tempo.
E temos o Ser e o Nada, que é um catatauzão deste tamanho que eu não tenho e não pretendo ter tão cedo, que é um livro bem... ele é difícil de engolir. Então, o Sartre, ele parte... na verdade, o Sartre ele vai partir de várias tradições, tá, gente? O Sartre é um marxista, mas ele rompe com a União Soviética depois que o Stalin assume o poder. A Simone escreveu um livro chamado Mal-Estar em Moscou, que conta a visita deles à União Soviética e a decepção deles com a União Soviética do Stalin. Ele tretou com o Albert Camus também por conta disso, por conta da União Soviética. Ele também vem de uma tradição fenomenológica, de uma tradição kantiana, e aí, por consequência, ele quase que une Platão e Aristóteles ali na teoria dele. Então, vamos lá. Não há consciência sem conteúdo. Portanto, não há consciência sozinha. Vamos começar refletindo aqui. Consciência, mesma coisa, né? Esse eu que está aqui em mim. Só que eu não posso existir sozinho. Eu preciso de conteúdo. Eu só passo a ser consciência a partir do momento que eu começo a apreender certos conteúdos. Nega-se o sistema de referências internas da psique, ou seja, o mundo psíquico. Para o Sartre, não existe nada a priori na nossa cabecinha. Tudo que vem para a nossa psique depois, ela é construída a partir da nossa experiência. Antes de mais nada, a gente precisa ter a consciência de alguma coisa. Portanto, dentro da nossa própria existência. Ficou confuso? A existência precede a essência. É a grande máxima do existencialismo. Então, do existencialismo sartriano, né? Então, quer dizer que para eu conhecer alguma coisa, não existe nada pronto para mim. Eu tenho que vir ao mundo. Eu preciso existir. É a existência que garante a essência, e não a essência que garante a existência. Ou seja, o Sartre está negando completamente a noção de alma, a noção da coisa em si, a noção de Deus. Todas essas noções estão sendo negadas pelo Sartre aqui. E isso para o Sartre vai ser bastante importante, certo? Isso quer dizer basicamente o seguinte: antes de eu conhecer qualquer coisa, eu preciso existir. Tudo bem ou muito confuso ainda? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Como que a gente toma consciência, né? Qual é esse processo de tomada de consciência? Essa é a parte chata do Sartre, tá, gente? Vai ter uma hora ali que a gente vai entrar numa parte que eu adoro, bem legal. Bom, pelo menos eu acho muito legal, né? Pode ser que vocês achem um porre. Mas eu sou leonino, então vocês vão ter que achar legal também. Primeiro momento de tomada de consciência. Toma-se consciência do mundo e das coisas. Então, eu tô aqui, eu tô existindo, eu tomei consciência do mundo e das coisas que existem nesse mundo. Ótimo. Segundo momento. O momento em que se forma uma rachadura entre a consciência e o mundo. Ou seja, eu entendo que eu sou uma consciência e que o mundo é o mundo, certo? Que as coisas estão separadas. Portanto, eu não sou a mesma coisa. A minha consciência não é o mundo. Eu sou a minha consciência. E o mundo é o mundo. O outro. Terceiro ponto. Toma-se consciência de si a partir deste momento. Opa, se eu sou eu e o mundo é o mundo, então eu sou eu. Eu tenho consciência de mim mesmo a partir de agora. Percebam que antes de eu tomar consciência de qualquer coisa, eu tenho que existir.
A consciência é intencional, histórica e antropológica. O que isso quer dizer? Que a consciência que eu tenho, que eu tomo, que eu vou desenvolvendo com a minha vida, ela é intencional, portanto, ela tem vontade de se lançar ao mundo, de se jogar ao mundo. Ela é histórica, no sentido em que eu sou formado pelo campo histórico, pelo pano de fundo histórico no qual eu vivo, e ela é antropológica, ou seja, ela depende da minha cultura, do lugar onde eu estou inserido, geograficamente, socialmente e tudo isso. Quinto momento, o homem emerge do nada pela existência e se configura pela vontade por tomar decisão do vir a ser. Alguém interpreta esse último momento para mim. Não sei, mas eu entendi que a gente... Aquela história da tábula rasa. A gente nasce sem saber de nada e conforme a gente vai vivendo, a gente vai interpretando o que a gente quer e aí assim a gente vai tomando as nossas decisões. E com isso a gente se torna o que a gente é de fato. Isso, é por aí, Lê. Só que vai ter uma grande diferença do empirismo do Locke e do empirismo do Locke para o existencialismo do Sartre. A gente já vai ver. E é a parte legal do Sartre. É a parte que eu mais gosto. Adoro falar disso. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deu para entender esses 5 momentos de tomada de consciência? Que você toma consciência, portanto, do mundo e das coisas. Tem um momento que você percebe que o mundo é o mundo, você é você, e a partir disso você toma consciência de si mesmo. E aí você começa a entender que essa consciência ela tem uma vontade, ela é histórica, ela é antropológica. E aí eu tomo a decisão de me jogar, de me lançar ao mundo, porque eu existo, eu surgi do nada, certo? Nada mesmo, tá? E eu vou me configurando pela minha vontade, ou seja, por essa necessidade que eu tenho de me jogar, de me lançar ao mundo, e por tomar a decisão do vir a ser, ou seja, de tudo que está por vir. Tudo bem? David? Professor, sei lá, ainda não ficou muito claro não essa última etapa, eu realmente não entendi. Tudo bem, vamos lá de novo. Por que ele está usando o termo nada aqui, né? Isso é importante, porque a gente está tirando isso do ser e o nada, tá? Então, quem é o ser e quem é o nada, nesse sentido? Olha só, o Sartre está fazendo uma referência direta ao Parmênides, lá atrás, né? O ser é e o não ser não é. Do ser eu posso falar e do não ser eu não posso dizer nada. Lembra? Justamente, ele está tirando essa referência. Então, olha só. O que é o ser? O ser é a minha existência. Só que o ser surge de onde? Do nada. Porque antes de eu existir, não existe a minha consciência. Se eu não existo, nada existe. Quando Nietzsche diz que Deus só existe porque o homem existe, é justamente isso que ele quer dizer. Se o homem deixa de existir, Deus também deixa de existir. Usando Nietzsche como exemplo, hein? E o Sartre vem aí da tradição nietzschiana também. Eu deixo de existir, nada mais existe para a minha consciência. Agora, a partir do momento em que eu existo, eu surjo do nada, porque se antes eu não existia, nada existia. Eu surjo do nada e eu entendo, passo por todos esses pontos, a minha consciência, tomo consciência de mim mesmo, tomo consciência do mundo, tomo consciência da porra toda, e aí eu vou me jogar, me lançar a este mundo, ou seja, eu vou, por meio da vontade, né? Eu vou me jogar na minha intencionalidade para tomar a decisão de me construir na minha existência e de, portanto, passar a ser. Eu sou sempre um vir a ser. Eu nunca sou um ser completo.
Eu sou um vir a ser, com um hífenzinho mesmo. Deu para entender? Essa decisão do vir a ser seria que, tipo, a partir daí ele começa a criar as essências dele mesmo? Se é vir a ser, ele nunca vai ser uma essência. Você só pode pensar em essência a partir do ser. Se ele é vir a ser, ele está sempre numa tomada constante de consciência. Ele está sempre numa tomada constante de decisões, de escolhas. Aí entra naquele ciclo, né, que a gente viu, né? Entra naquele ciclo que para o Sartre vai ser mais legal. I promise. Tudo bem? Tô indo rápido demais, hein? Professor, tem Pode falar. coisa no chat. Tem coisa no chat. Vamos lá. Cadê o chat? Que não aparece mais para mim. Fê, né? Tipo potência para o Aristóteles. É tipo isso, Fê. Só que para o Aristóteles, a gente é o nosso hábito que vai nos levar a atos, né? Fazer sempre a mesma coisa. Para o Sartre vai ser a escolha. Então a gente vai escolher sempre alguma coisa e é isso que vai nos mover à frente, tá? Tem esse diferencial que parece bobo, mas não vai ser não. O homem e o existencialismo. Então olha só. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja. Como ele se concebe depois da existência. O homem não é mais do que o que ele fez. Ou seja, o homem é aquilo que ele está constantemente fazendo, certo? Ele se concebe depois da percepção da tomada de consciência da existência dele. E é esse processo de tomada de escolhas que vai fazer o homem ser alguma coisa. Vejam só vocês, o existencialismo aparece aqui como uma tomada de responsabilidade por si mesmo. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu vier a ser. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela minha própria existência. Vocês não acham isso pesado? Cara, eu sou responsável por tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu quero. E aí, estamos eternamente condenados à nossa própria liberdade. Para o Sartre, a liberdade é completa e absoluta. Todos nós somos livres. E isso é um problema. Isso é ruim para cacete. Nós sermos livres é um negócio extremamente problemático para o Sartre. A condição da nossa liberdade e a condição da existência é a escolha. E a intencionalidade dessa escolha é o que leva ao conhecimento do mundo e de si. Olha só, eu preciso escolher, eu preciso deliberar, eu preciso agir. Essa é a minha condição de existência e essa é a minha condição de liberdade. Eu só sou livre e eu só existo na medida em que eu escolho. Se eu deixo de escolher, eu deixo de ser livre. Então, o momento em que você não tem escolha é o momento de cessação da sua própria liberdade. Por exemplo, quando a pessoa vai presa, ela tem um momento de cessação da liberdade dela, porque ela não pode mais escolher. Ela não escolhe mais para onde ela vai, ela não escolhe mais que roupa ela usa, ela não escolhe mais o que ela come, ela não escolhe mais que horário ela dorme, ela não escolhe mais que horário ela come, ela não escolhe mais que horário ela acorda, ela não escolhe nada. Ela é privada de todas as escolhas. Privando alguém de todas as suas escolhas, você está privando essa pessoa da sua própria liberdade e, portanto, a sua existência ela passa a ser uma existência minimizada. Por meio disso, por meio dessa intencionalidade que eu estou me jogando ao mundo e por meio das minhas escolhas que eu vou conhecer, de fato, o mundo e o meu vir a ser.
o meu si mesmo. Fala, David. Peraí, eu não entendi. Ele condena a liberdade, mas é, tipo, ele, sei lá, não entendi essa última afirmação, tipo, para existir você precisa fazer a escolha, mas tipo, eu não entendi, eu achei contraditório. Você pode repetir, por favor? Vai. Por que você acha contraditório? Eu não sei, acho que é melhor você explicar de novo, professor, que eu acho que eu compreendi errado. Deixa eu ver a questão do Fê, e aí eu vou ver se tem alguma coisa a ver e eu respondo. Fala, Fê. Ô, professor, uma coisa que eu não entendo é, tipo, como que eu sou responsável pela minha existência se, tipo, eu não vou escolher onde que eu vou nascer, se eu vou nascer numa família abastada ou não, ou vou ser servo, sabe? Aí eu não vou ter poder de escolha. Você existe a partir do momento que você toma consciência da sua existência. Quando você nasce, você não tem consciência da sua existência. Olha o pulo do gato. Você tomou consciência da sua existência, você passa a existir, de fato. É no Mas, momento tipo, em que você tem a sua razão um pouco melhor desenvolvida, então vamos dizer que ali a partir dos 7, 8 anos de idade, que você já consegue fazer algumas coisas por si mesmo, que você passa a existir de fato para o Sartre. Enquanto isso, você é dependente de outra pessoa. A partir do momento em que você toma consciência da sua existência, aí você tem toda a responsabilidade do mundo pela sua própria existência. então, tipo, todo dia, ó, todo mundo um dia vai ter consciência. Tipo, ninguém pode existir sem não ter escolha. Exatamente. Exatamente. É, é óbvio que o Sartre não está pensando aqui, por exemplo, em distúrbios psicológicos, né? Que podem incapacitar a pessoa de perceber, de ter consciência da sua existência, de a tomada de consciência, né? Mas para o ser humano, eu odeio definir isso, mas para o ser humano normal, para o ser humano comum, então, para o ser humano médio, vai, a gente tem essa tomada de consciência, e a partir do momento que a gente tem essa tomada de consciência, a gente toma responsabilidade da nossa existência. E aí a gente pode fazer escolhas, né? Então, tem pessoas incapacitadas de fazer escolhas, né? Por exemplo, a minha supervisora no estado, ela tem uma filha especial, ela tem síndrome de... não lembro o nome, mas ela não consegue se movimentar sozinha, ela não consegue, enfim, fazer quase que absolutamente nada sozinha. Ela é completamente dependente de outra pessoa. Então, se ela é dependente de outra pessoa, ela não tem responsabilidade pela própria existência dela. Mas aí é uma questão física, psicológica e tudo mais. Beleza, ficou claro. Obrigado. Imagina, Fê. E aí, Amamotinho, olha só. Eu tô condenado à minha liberdade, porque a condição de existência que eu tenho é o meu poder de escolha, certo? Então, o que eu acabei de falar para o Fê. Eu me responsabilizei pela minha existência a partir do momento que eu tomei consciência dela, tá? A partir do momento em que eu me separei do mundo, em que houve aquele crack, aquela fissura da consciência e do mundo. A partir desse momento em que eu tomo consciência do mundo, eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. E aí vem um sentimento muito louco, que é o que o Sartre está tirando lá do Kierkegaard, que é a angústia. Eu tenho constante angústia porque eu sei que o que condiciona a minha existência, o que condiciona a minha liberdade, é a minha escolha, é o meu poder de escolha. Então, o tempo todo eu tenho que escolher alguma coisa. Para o Sartre, a todo momento você está escolhendo. A todo momento, e por você estar escolhendo, você tem responsabilidade. Ah, então essa condenação tem a ver com ansiedade, angústia de ter que escolher, né? Ah, Exatamente. tá. Nossa, entendi totalmente errado. Valeu, professor, perdão. É exatamente isso.
A gente sente angústia, certo? Eita, caramba. Então, ó, olha só, vamos lá, liberdade. A liberdade, ela está diretamente relacionada à escolha, que está diretamente relacionada à nossa existência. A nossa existência nos leva à angústia, nossa escolha nos leva à angústia. Vamos lá agora, que é o momento que eu adoro. Senhoras e senhores, no livro Existencialismo é Humanismo, o Sartre apresenta um caso de um aluno dele. Esse caso do aluno dele é o seguinte: ocupação francesa na Alemanha. Desculpa, ocupação alemã na França. Eu falando bosta. Ocupação alemã em Paris, 1940, certo? O cara chega e diz: olha, meu pai morreu, meu irmão, ele foi lutar contra os alemães e minha mãe só tem a mim. Eu quero ir para a guerra, eu quero lutar contra os alemães. Mas eu sei que se eu for, a minha mãe vai ficar triste. A minha mãe não vai conseguir sobreviver. Agora, se eu ficar, eu vou ficar triste. A angústia vai ser minha. O que eu devo fazer? Você tem que escolher entre os seus ideais e a sua mãe. Qual a escolha que vocês tomariam? Fala, David, fala. Fala! Não, escolhe outro bode expiatório, sempre eu. E aí, gente, o que vocês escolheriam? Se coloque... Para mim é muito fácil. Fala, Isa. Eu tenho outra cabeça, eu estou em outra realidade. Então, para mim, entre uma guerra e minha mãe, foda-se a guerra. Tá. Mas é porque eu estou aqui agora e minha concepção de valor em relação à guerra é completamente diferente desse jovem. Exato. Exatamente. Então, por isso que eu digo, às vezes a gente, para decidir a vida do outro, a gente decide muito rápido, mas para resolver a nossa... Exato, é por isso que eu joguei para vocês. Por isso, ó, vamos lá, gente. Deu ruim. Porque para mim defender a minha pátria não tem nenhum sentido nesse momento. Exato. A gente não tem esse nacionalismo que talvez esse jovem tinha. Exato. No momento de guerra, né? E assim, exato. E nós já aprendemos o que a guerra cria. A gente já tem aí 2 grandes guerras registradas, analisadas, destrinchadas e etc. Então, para a gente, é fácil decidir entre a guerra e minha mãe, foda-se a guerra. Quem está lá na guerra que se vire. Alguém escolheria diferente da Isa? Pode dizer, gente. Eu não vou julgar absolutamente ninguém que falar que escolheria a guerra em detrimento da mãe. Quando eu dou essa aula em sala, eu peço para levantar a mão, que é mais fácil. Tem bastante gente que escolhe a guerra. E é muito interessante isso. E, geralmente, o argumento de quem está escolhendo a guerra é: se eu for para a guerra e ajudar a vencer a guerra, a minha mãe vai ficar segura. Olha só, a gente tem várias possibilidades, né? E aí as nossas escolhas vão definindo a nossa vida. Mas para o Sartre, olha que coisa louca, a minha escolha define a vida do outro também. Porque eu não estou sozinho. Se eu escolher uma coisa sabendo que essa coisa é errada, sabendo que vai dar ruim, o Sartre diz que eu estou agindo de má fé. Então, olha só. Eu sou um cidadão, para usar aí o que está acontecendo no mundo agora, eu sou um cidadão estadunidense. Eu sei que o Trump não é um cara legal. Mesmo assim, eu voto no Trump. Para o Sartre, eu estou agindo de má fé. Para o Sartre, eu não estou agindo de forma correta. Então, olha só. A gente tem esta angústia.
né? E agora eu quero que vocês se coloquem lá no lugar dos estadunidenses, dos outros americanos. O que se sabe da eleição dos Estados Unidos até o momento é isso. É esse negócio meio abstrato. Se coloquem no lugar dessa galera, a angústia que a escolha deles está trazendo, né? A angústia que o ato de escolher, o ato da liberdade de escolher nos traz. Daqui a 10 dias, a gente tem a nossa eleição, 9 dias, para ser mais exato. A gente tem aí a nossa eleição, certo? Justamente a angústia da nossa escolha. A gente tem que ir lá votar e a gente está escolhendo, e a gente não está escolhendo única e exclusivamente para nós mesmos. Nós estamos escolhendo para todos. Nós estamos escolhendo para geral. Essa é a grande coisa. Eu tô vendo o chat agora, gente. Se fosse a Primeira Guerra, eu escolheria fácil minha mãe, mas no exemplo de lutar contra nazista, tentar matar eles. É bem por aí mesmo. Então, olha só, tudo vai depender da minha escolha. Eu tenho responsabilidade. Então, em quem eu vou votar daqui a 10 dias? Quem é a pessoa que eu vou votar daqui a 10 dias? Eu realmente acredito nos ideais dessa pessoa, os ideais dessa pessoa me representam, então tudo bem, eu vou votar com a minha consciência limpa. E aí eu acredito que eu estou fazendo melhor. Eu acredito que eu estou escolhendo o melhor para todas as pessoas. Se vocês se casam, vamos lá, para a gente retomar um exemplo de aulas passadas. Yamamotinho casou com a Lei. Certo? E a Momotinho e Letícia estão casados, que é um grande amor aí represado que a gente tem. E aí, Yamamotinho e a Lê têm um filho, beleza? Yamamotinho Júnior, beleza? O que vai acontecer? A Lê descobre que ela está apaixonada por outro. E o Yamamotinho descobre que está apaixonado, não sei, pelo Felipe. Rolou um romance, pintou esse romance. Os dois estão ali apaixonados, só que tem um sujeito ali no meio que tá... Olha isso, gente. Eu também shippo. Tem um sujeito que tá ali no meio que depende dos dois por enquanto. Então, as escolhas que os dois tomarem vão afetar diretamente o Yamamotinho Júnior. Então, vejam só, existe uma rede, né? Então, a gente escolhe o outro afetado, a gente escolhe o outro afetado e assim por diante, certo? Então, isso vai trazer constantemente a angústia para a gente. Escolher uma angústia e é a condição da nossa liberdade, é a condição da nossa existência. Dúvidas? Querem que eu retome alguma coisa? Menino, David, olha isso. Não são nem 9 horas da noite ainda. Segura, meu Deus do céu. Coisa horrorosa. Tem crianças assistindo. Olha o que a Letícia disse ali em cima, professor. Porque só eu. Cuidado com o David, ele é perigoso. Menino. Ele é da máfia da erva. Menino. Gente, Coloca o Letícia, veneno no chazinho do David. que coisa horrorosa. Vocês estão feios hoje, não gosto. Vocês estão muito... Não, professor, relaxa, é só com o David isso. Com as outras pessoas é por amor. Sempre vilã sendo a vítima. Ô, David, que história é essa que você é o quê, Isa? Mestre da erva? Da máfia da erva. Máfia da erva. É porque eu tomo muito chá, só que eu tô com abstinência. Faz tempo que eu não tomo um chazinho. Ah, Isso. você é viciado em chá. Sim. Que tipo de chá?
chá verde no geral, nossa, eu adoro, Pode mas ser eu tô com ayahuasca abstinência. já é suficiente. Não se vicie em ayahuasca, ô David. Pode dar ruim. Pode dar. Eu tenho um amigo que diz que viu o espírito da floresta. Ele conta muito engraçado, gente. Muito engraçado mesmo. Meu, Ah, vou ser bem sincera. não. Oi, Isa. Eu morei com indígenas, então eu conheço muitas ervas. Ah, Meu, e tem umas árvores aqui em São Paulo. Se as pessoas descobrissem o que ela faz, todo mundo, ninguém ia gastar dinheiro Cracolândia, não ganha nenhum. E os traficantes iam me matar por eu tirar a renda deles. aí, ó. Aí o David já querendo. O David tá querendo o chazinho da árvore já. O Diego também. É... Vocês querem tudo ficar muito louco, né, gente? Só porque é sexta. Ó, Vocês vão ser médico, vai ter um monte de remédio legal, nem precisa fazer chá. é Meu, tem verdade. uns remédios da hora, que a gente deita assim, ó, dorme 48 horas, nem levanta para fazer xixi. É verdade. Eu quero várias receitas, inclusive, nesse momento. Gente, seguinte. Amanhã, então, a gente tem aquele bate-papo. Isa vai estar presente? Realmente não. Ah, chateado. Então, estaremos aí, a Gi e eu, com vocês, às 3 horas da tarde, certo? Para a gente trocar umas ideinhas aí, ver como é que vocês estão, como é que tá essa ansiedade, como é que tá esse pique de vocês aí. David, apareça com seu chazinho verde ao lado. Não, Amanhã professor, tô com tudo vai abstinência. depender da minha noite. Você Como é sabe que é? Para amanhã eu estar na reunião, tudo vai depender da minha noite. Mentira, é que eu tenho que comprar coisas para o cachorro, fazer compra, um monte de coisa, e meu horário da minha companheira não está batendo de jeito nenhum. Ah, justo. O cachorrinho vem em primeiro lugar. Eu acho justo. Então é o seguinte, eu vejo vocês amanhã, beleza? Vou terminar aí 10 minutinhos mais cedo hoje, mas nos vemos amanhã. Certo? Vai ser muito legal. Beleza. Quem puder Professor, me aqui. passa o segredo desse bigode amanhã, hein? Segredo desse bigode, David. Me Segredo passa, hein? desse bigode é você nascer Diego. Esse é o segredo desse bigode. Então, como é aquela propaganda que faz na TV para o cabelo não cair, que eles tomam umas cápsulas lá? É. E make-up hair. Aí, Diego, e make-up hair pro bigode. Exatamente isso. Exatamente isso. Gente, obrigado. Um beijo para vocês e vejo vocês amanhã. Hasta amanhã. Tchau, professor. Obrigadão. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.